Essa obra não vai parar. Essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você é tu que começou no coração de Deus. Esse bairro chegou. Eu te valor, produzindo família, a presença do Senhor, em canção transformada, nessa igreja eu te valor, pois aqui gente pregando, o evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja. Essa igreja é do Senhor. Oh, glória! Nada em me ver, é uma igreja fervorosa e cheia de poder. Nada em me ver, nada em me ver, é uma igreja fervorosa e cheia de poder. Deus abençoe todos os irmãos. Quero louvar a Deus por tudo. Deus é bom, né, irmãos? E eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Deus tem me dado de poder. E eu sempre costumo dizer, às vezes eu falo até para minha esposa, porque era algo que nunca passou na minha mente, nem tão pouco de um dia ser pastor de igreja, como também de um dia vir para esse lugar aqui, dentro de tantas propostas que a gente tivemos, e Deus nos trouxe para esse bairro aqui. E quando eu olho para cada um dos irmãos, eu vejo o resultado de alguém que ouve a voz de Deus, de alguém que entende o chamado de Deus. Eu quero agradecer a cada obreiro, quero agradecer a cada irmã que compõe a ala feminina, as irmãs também que não compõem a ala feminina, que em tudo estará junto conosco, o Grupo Luz do Mundo, junto com o Grupo Perfeito Louvor, pela homenagem. Eu fico me segurando às vezes para não chorar, porque quando eu começo a chorar parece que eu não consigo parar mais. Então eu fico tentando me segurar aqui, mas eu amo todos vocês de forma especial. Deus te recompense o trabalho da nossa irmã Maria na liderança dessas crianças que tem feito um lindo trabalho, e sabemos que Deus ele vai recompensar de uma forma extraordinária a todos vocês. Eu louvo a Deus, eternamente grato pelo carinho de cada um de vocês e pelo reconhecimento. Eu vou sair daqui mais formado do que eu sou, né, irmão? Eu já tenho algumas formações, só que ainda faltava no meu currículo esses 2 diplomas, e hoje completou, né? Deus abençoe. Vou dizer uma coisa para os irmãos, vocês estão vendo esses 2 certificados aqui? Ele, para mim, juntando todos os certificados que eu tenho, todos, que a minha esposa sabe que se eu for colocar todos em quadro, a parede da sala não cabe, porque são muitas formações que a gente tem, e de todos os certificados que eu já tive e já conquistei, para mim, esses 2 é o maior. Os irmãos acreditam, falo isso diante de Deus. Esses 2 que eu recebi hoje os maiores, vai ter o lugar de destaque no meu lugarzinho ali. Deus abençoe de forma especial. Você pode dizer amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos meditar um pouquinho nesses tempos que ainda, o melhor nesse tempo que ainda nos resta.
vamos estar meditando. E confesso para os irmãos que diante de tudo que a gente presenciou na noite desse dia, eu só queria ficar sentado mesmo, só ouvindo todos os irmãos. Mas eu quero trazer uma rápida palavra ao coração dos irmãos. 2 de Reis, capítulo 6. 2 de Reis, capítulo 6. Ao Senhor seja toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. 2 de Reis, capítulo de número 6. Louva a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas, que é impossível a gente termos um ministério frutífero sem que a gente esteja uma esposa que entende, que compreende, que soma. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa e das minhas filhas. Versículo a partir do 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te, direis com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Repita comigo: o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta. Então ele estendeu a sua mão e o... Irmãos, todos nós sabemos que Eliseu, ele foi o sucessor de Elias, um dos profetas que marcou o seu tempo quando permeava nesta terra, considerado entre algumas narrativas de alguns estudiosos como um dos maiores profetas que houve sobre a Bíblia, da qual eu não concordo, porque o maior profeta para mim foi Cristo. Ele sim foi o maior profeta que permeou sobre essa terra. Mas em sinais e maravilhas entre os demais profetas que permearam sobre essa terra, como Jeremias, como Ezequiel, como alguns outros profetas, os melhores profetas, nós sabemos que Elias foi um profeta ousado. Elias foi um profeta de intimidade com Deus. A intimidade que esse profeta ele tinha com Deus era tão grande, que ele usou certa vez segundo a minha palavra. E quando ele libera esta palavra, Deus decreta: fecha os céus, a chuva não desce. E depois dessa profecia, eu estou resumindo, fazendo um resumo do texto, ele agora precisa fugir. Ele se torna um profeta fugitivo. Ele fica com medo de Jezabel, a ponto de se esconder e também dizer para si mesmo que não iria dar continuidade àquele ministério profético, não em palavras, mas pela sua atitude. Quando ele vai e se esconde, e Deus agora usa um corvo conhecido no linguajar mais popular como urubu, leva ali carne, leva pão para que ele coma, se levante, porque o texto diz que longa era a sua jornada e a sua caminhada. Então Elias não foi um profeta qualquer, porém todo mundo temos que entender uma coisa, todos nós, toda a liderança de igreja, todos os pastores, todos aqueles que trabalham, sabem que nós sempre vamos, irmão, entregar a continuidade para alguém futuramente. Eu vou abrir um parênteses aqui. Hoje eu estou pastoreando, amanhã
futuramente Deus pode levantar entre essas crianças, entre esses adolescentes, entre um obreiro aqui, um pastor. E dentro disso aí, a gente pode passar a continuidade da obra do ministério. Mas a unção pastoral, a unção que está sobre a minha vida de evangelista e também como pastor que pastoreio hoje, nós sabemos que continua. E Elias sabia disso, que o tempo dele ia passar. E quando ele identificou que o tempo dele passaria, agora o que me chama a atenção é que Elias, ele cumpriu o seu chamado. Elias, ele não entregou o seu chamado, ele não recuou do seu chamado. Elias, ele transferiu. Por quê, irmão? É importante que nós entendamos uma coisa: a unção que está na minha vida, ela vai alcançar outros também. A unção que está na minha vida vai alcançar outros para dar continuidade, porque eu não sou eterno na terra, nenhum de nós somos. Então nós estamos passando por um momento, porque para cada momento Deus levanta alguém para fazer. Esse é o meu momento, amanhã Deus vai levantar outro para dar continuidade. Mas o que eu quero falar aqui é que Elias se preocupou em que Deus levantasse alguém. Por quê? Porque a obra e o chamado é de Deus. A unção que estava na vida de Elias era de Deus. O que estava sobre a vida de Elias, ele não escolheu, Deus o chamou, Deus o entregou. E hoje, como se trata de um culto comemorativo ao dia do pastor, Deus colocou no meu coração esse texto, porque, meus irmãos, a unção, quando ela é derramada sobre a vida de alguém, é para alguém cumprir o seu chamado. Quando Deus derrama a unção sobre as nossas vidas, quando Deus levanta cada um de nós, seja para qual área for e para qual função é na obra de Deus, Ele derrama cumprir a chamada que Deus colocou sobre a nossa vida. Elias, quando ele imaginou em si e entendeu, porque todos nós temos um chamado, nós sentimos, nós entendemos quando vai chegando o período final para Deus colocar outro para dar continuidade. Então Elias sentia isso, então ele pediu para que fosse levantado este sucessor, se chama Eliseu. Eliseu também, meus irmãos, ele era conhecido como boiadeiro. O chamasse para perto de si, para que ele pudesse dar continuidade após a sua subida para o céu. O que eu acho interessante é que Eliseu, ele era tão fiel a Elias, que chegou um certo momento que Elias disse assim para Eliseu: olha, fica aí porque eu vou ali. Ele disse: não, eu não vou se apartar de ti. Ele tinha uma fidelidade tão grande para com Elias, que ele não queria de maneira alguma se ausentar de Elias. Porque certo momento, Elias, eu estou resumindo o texto, não estou falando em ordem, mas estou resumindo para entrar no texto que lemos aqui, que certo momento Elias olhou assim para Eliseu e disse assim: pede-me o que queres. Quando ele diz assim, pede-me o que queres, naquele mesmo momento ali, Eliseu foi tão sábio, ele disse: olha, eu quero a porção dobrada da unção que está sobre a tua vida. Ele pede o que estava no sentido espiritual na vida, ou seja, a porção dobrada do teu espírito. Porque, irmãos, é importante citar aqui que Deus, Ele não dá a porção dobrada do seu espírito. Não. E isso é importante a gente entender aqui. Porque, irmão, Deus não vai dar uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não. Ele vai dar uma unção sobre medidas para a vida. Era a porção dobrada do teu espírito. Quando fala do teu espírito, está falando do espírito do profeta, não está falando do Espírito Santo. Então Elias olha para ele e fala: olha, dura coisa tu me pediste, porém, mas se tu me
vez ser tomado de ti, te será concedido. Interessante que esse redemoinho, quando ele veio, ele separa Elias de Eliseu, porque Elias ele não sobe em carruagem de fogo. O texto não diz isso, só é você ler. A Bíblia diz, meus irmãos, que ela faz uma divisória, ela divide Elias de Eliseu, passa no meio de ambos os bois, para que houvesse aquele, porque Eliseu não queria sair mais de perto de Elias. E a Bíblia diz que Elias, está no texto, depois leia, Elias não foi numa carruagem de fogo, a carruagem entre Elias e Eliseu era como, irmão, um divisor de água, dizendo, pronto, o tempo de Elias terminou, ele agora sobe, mas Eliseu dará continuidade ao ministério profético que está sobre a vida de Elias. Então o que acontece? Elias sobe em um redemoinho. Então agora, irmão, a capa cai. Quando a capa cai, porque não é interessante que um profeta naqueles tempos ele tinha uma capa, e Elias tinha uma capa, e aquela capa tinha tanta unção, porque o homem era tão cheio de unção, era tão cheio de autoridade, que quando Eliseu pega aquela capa e fica com ela para si, símbolo, não é que a unção estava na capa, mas era um símbolo, era um algo simbólico, e que ele pega aquela capa, era como que a unção que estava sobre a vida de Elias veio sobre a vida de Eliseu. E Eliseu agora vai, irmão, fazer uma obra extraordinária. O ministério profético de Eliseu foi tão grande, porque o pedido para Elias foi esse: eu quero a porção dobrada. Então o que acontece, irmão? Aonde foi que aconteceu esse dobrada unção? Eu não sei se os irmãos já leram esse texto, mas Eliseu, quando ele morre e ele é sepultado, é importante citar isso aqui, os ossos dele ficou para fora, ou seja, em certo momento alguma coisa aconteceu que a história não detalha, mas alguma coisa aconteceu que os ossos de Eliseu ficou para fora, transparente, ou seja, ficou visível ao olhar de todos. E simplesmente um homem ferido da guerra, está no texto, depois vocês leiam, pesquise isso aí para vocês verem. E aquele homem estava numa guerra, ele foi ferido, e ele veio a morrer. E depois que aquele homem foi conduzido, pegaram e colocaram aonde estavam os ossos, está no texto, depois vocês leiam, eu estou resumindo. E pegaram aquele homem ali, e quando colocaram perto dos ossos de Eliseu, quando o corpo daquele homem toca nos ossos, aquele homem vem à vida novamente. Ou seja, aquele homem sobreviveu novamente. Ali se cumpriu a porção dobrada da unção que Eliseu pediu a Elias que viesse sobre a sua vida. Então, meus irmãos, o ministério extraordinária. Nesse texto que nós vemos, a Bíblia diz que o lugar está estreito. Agora você pode acompanhar aí, eu estava numa introdução e entro agora no texto. Esse capítulo 6, a Bíblia diz que o lugar estava estreito. A ideia é, se o lugar está estreito, nós temos que ampliar. Porque quando o lugar fica estreito, é necessário que haja uma ampliação. Então o que foi que aconteceu neste momento aqui? A ideia foi essa: vamos cortar vigas. Cada um de nós pegamos uma viga, vamos cortar, porque o lugar está estreito, a tenda está estreita, o lugar está estreito. Então vamos ampliar o ambiente para que nós possamos viver ali mais aconchegadamente. Então o que foi que aconteceu? Um deles sentiu o desejo também de ir lá cortar uma viga, porém o texto diz que ele não tinha machado. Então o que aconteceu? Este moço, ele pediu a oportunidade para ir, porém ele não podia ir sem ferramenta. Então ele vai em uma vizinhança e pede ali um machado. E esse machado, a Bíblia diz que ele era emprestado. E tudo que a gente pega emprestado, a gente tem que devolver. Então ele tinha um
compromisso. Eu vou usar o machado, mas eu vou devolvê-lo. Eu vou usar o machado em prol da obra, em prol do projeto de ampliar o ambiente que está estreito, mas eu tenho o compromisso de devolver o machado para o dono. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você não der um glória, eu vou embora hoje, porque é importante você entender isso aqui. Porque ele tinha uma preocupação. A preocupação era essa: ele cortaria a viga, mas ele tinha que devolver o machado. Diga comigo assim: ele tinha que devolver. Diga, porque o machado não era dele. A unção que está na tua vida não é tua. É importante você entender. A forma que Deus te usa hoje é uma ferramenta que Deus te deu. É um talento que está nas tuas mãos. Então não enterre o talento, porque essa ferramenta que Deus te deu para você usar em prol da obra dele, ele vai pedir conta dela, porque a ferramenta ela é emprestada. O dom que está na tua vida, Deus emprestou para você realizar. Então realize, porque a ferramenta que está na tua vida não é tua. A ferramenta ela é de Deus, e como está na tua mão, não pode estar ferrujado, irmão. Você não pode deixar a ferramenta. Se você prega, prega. Se você canta, canta. Se você adora, adora. Se você trabalha, trabalha. Se você faça, porque a ferramenta está na tua mão. Foi Deus que deu, e ele vai pedir conta da ferramenta. Não perca a ferramenta. A preocupação do moço foi essa, irmão. A pergunta é: o porquê que aquela ferramenta se quebrou? Por que que aquele machado caiu na água? O texto vai dizer, o texto vai explicar. Porque, irmão, toda ferramenta ela tem que ter cuidado, sim ou não? Sim. Diga comigo: toda ferramenta ela tem que ter cuidado. Tem um certo momento que é preciso você lubrificar a ferramenta, sim ou não? Sim. Chega um certo momento que você tem que amolar a ferramenta, sim ou não? Quer ver uma coisa ruim para uma dona de casa? É uma faca ruim que não dá para cortar a carne direito. E quando vai quebrar o osso, não quebra, porque a ferramenta está cega. Então tudo que não tem cuidado, tudo que não é zelado, tudo que não tem aquela atenção maior, o que acontece? Vai perder a sua utilidade. Ou seja, vai ficar ferrujado. Não vai deixar de ser machado, mas vai ficar ferrujado. E no sentido espiritual, como é que nós preservamos o dom que Deus nos deu? Na oração, na leitura da palavra, na edificação. Outra coisa, na utilização. Porque toda ferramenta que a gente deixa de lado, a gente esquece. Toda ferramenta que a gente não usa mais, ela vai enferrujar, porque não estamos usando. Mas Deus, nessa noite, nesse culto, Ele está falando comigo em primeiro lugar e com você, que a ferramenta ela tem que ser usada. A ferramenta ela não pode ficar parada. Pode observar, toda ferramenta que se recua, toda ferramenta que para, toda ferramenta que não quer mais ser usada e nem quer ser usada, o que acontece? Enferruja, esfria, para, desanima, fica sem motivação, fica sem graça. É impossível, irmão, uma ferramenta que está sendo utilizada na obra, uma ferramenta que está ali, irmão, sendo usada para estar, irmão, com ferrugem na sua vida. Não, ferrugem não fala de impureza, ferrugem fala daquilo que não é favorável, ferrugem fala daquilo, irmão, que atrapalha o desenvolver da ferramenta. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: preserve a ferramenta que Deus te deu. Pastor Jailson, mas a minha voz tem hora que dá umas arrastadas, que tem hora que eu falo: que voz feia é essa? Use essa ferramenta, é uma ferramenta, irmão. Pastor, mas eu não sei pregar muito bem. Tem hora que eu digo, quanto mais eu estudo, parece que a palavra não entra, eu não entendo muita coisa. Mas usa o que Deus te deu, vai usando o que Deus te deu. Quanto mais tu usa a ferramenta, mais amolada ela vai ficar, ela vai ser aperfeiçoada, irmão, e o nome de Jesus vai ser glorificado, irmão. Saiba de uma coisa, que Deus vai usar você ainda muito mais do que você está imaginando, porque tu és uma ferramenta na mão de Deus.
favor, abra sua Bíblia, Eclesiastes. Eclesiastes. Olha o que diz em Eclesiastes. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Olha o problema de uma ferramenta que ela não é cuidada. Você precisa cuidar da ferramenta que Deus te deu. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: não deixe ninguém desmotivar você. Não deixe ninguém entristecer você. Não deixe ninguém olhar para você e dizer: se fosse eu faria assim, assim. Ei, cada um tem sua ferramenta, trabalha da forma que Deus deu. Use a ferramenta. Não é obrigatoriamente, irmão, você utilizar a voz de ninguém. Use a voz que você tem. Não seja um dublô. Tem gente que quer dublar as pessoas, imitar as pessoas. Deus não te chamou para ser um eco de ninguém. Deus te chamou para ser uma voz. É a voz que você tem que Deus vai usar. É a sabedoria que Deus te deu que Ele vai usar. Não adianta você chegar e querer cantar como cantor fulano de tal, como... Não, use a voz que Deus te deu, porque a voz glorificar, glória a Deus. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 10. Se estiver embotado o ferro, isto fala de ferrugem, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve por mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Sabe o que esse texto está falando aqui, irmão? Porque no texto que nós lemos nesta noite aqui, em 2 de Reis, mostra que quando o rapaz ele vai cortar a viga, o ferro cai na água. Isso aqui é extraordinário. A pergunta é: por que o machado caiu? Por que o cabo do machado se quebra e o ferro cai? Porque tudo que está cego é necessário bater com mais força. Então o que acontece? Esse moço aqui, ele viu que o machado estava ferrujado, ele viu que não estava cortando da forma que deveria cortar, então ele vai fazer força. E tudo que você faz força demais, se está em utilidade, o que vai acontecer? Vai se quebrar. Mas se a ferramenta estará molada, não precisa nem você colocar muita força. É só um toquinho que a ferramenta funciona. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Se você está tendo dificuldade de usar a sua ferramenta em alguma coisa para a glória de Deus, é porque possa ser que já tenha um pouquinho de ferrugem. Aí você vai orar, vai pedir a Deus: Senhor, remova esse ferrugem daqui, porque essa ferramenta não pode ficar desta forma. Eu tenho que utilizar ela para a glória do nome do Senhor. Tem muita coisa que Deus vai colocar na sua mão que você nem imagina. Você ainda vai chegar em lugares que para muitos só será sonho. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu para vencer. Deus te escolheu para usar você. Irmão, nunca se sinta inferior a ninguém. Você tem uma ferramenta, teu irmão tem outra ferramenta, o teu vizinho tem uma ferramenta, o outro teu irmão tem uma ferramenta. Cada um de nós temos uma ferramenta na mão, e Deus está nos orientando pela sua palavra. Não enterre a ferramenta que Deus te deu, use ela. Se for preciso, entra na oração para o ferrugem ser removido, amola a ferramenta, mas não deixa de usar. Porque o que eu conheço de pessoas, irmãos, que cantavam antigamente, mas alguém enviado pelo capeta disse: para de cantar porque tu tem uma voz feia demais. O que eu conheço de pessoas, irmão, que tinha tanto prazer de pregar, tanto prazer de fazer a obra de Deus, mas alguém chegou e disse: isso não é para tu, tu não tem chamado para isso. Como que eles fossem o dono da ferramenta, irmão? Deus sabe a quem dar a ferramenta. Se Deus te deu essa ferramenta, é porque Ele sabe que você pode usar ela. Se Deus te deu essa ferramenta, é porque Ele vai usar você do jeito que você é, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Se ninguém colocar ferrugem nessa ferramenta, usa ela para a glória do nome de Jesus. Se eu fosse olhar para alguém que chegou para mim e disse: tu não tem chamado para pregar, eu não era o que eu sou hoje.
Porque eu vi tempo de gente para tentar colocar ferrugem na minha ferramenta, irmão. E dizer, para que tu não tem jeito, isso não é para tu. Tu não tem chamado para isso, porque tem gente que quer saber qual é o chamado que a gente tem. Tem gente que quer definir qual é o chamado que a gente tem, irmão. O chamado que tu tem, Deus sabe qual é. Porque é Ele que chama, o chamado vem dele, a ferramenta vem dele. Quando Ele olha para você, te enxerga assim, que eu sei que ela pode, eu sei que Ele pode. Ele vem com a ferramenta espiritual, derrama sobre a nossa vida. E aqueles que não acreditavam em nós, vai ter que olhar e dizer, verdadeiramente o homem tem chamada, verdadeiramente a irmã tem chamada de Deus. Por quê? Porque a ferramenta não vem da mão do pastor, a ferramenta vem de Deus. A única coisa que Deus usa a mão do pastor é somente para o reconhecimento, mas a unção vem dele, a glória vem dele, o poder vem dele, a autoridade vem dele. Irmão, levanta a mão assim para o céu, por favor, neste momento, porque o Espírito de Deus está falando. Se preocupe se alguém esteja menosprezando a ferramenta que está na tua mão. O Senhor está dizendo ao meu coração nesta noite, essa ferramenta não é para a glória de homem, é para a minha glória. Então usa da forma que eu coloquei na tua mão, porque o meu nome está sendo glorificado sobre a tua vida. Tem muitas pessoas que podem não dar crédito, mas foi eu que coloquei na tua mão a ferramenta. Alguém pode dar um glória para Jesus aqui? Oh, glória a Deus. O Senhor está te dando força nesta noite aqui. O Senhor está te dando graça. Você é um vaso na mão de Deus. Oh, glória. Eu vejo um potencial de Deus tão grande na vida de tanta gente aqui, irmão. Eu vejo jovens sendo usados por Deus de forma extraordinária. Porque irmão, vai descer uma graça, vai descer uma unção sobre a vida de pessoas deste lugar, que quando você pegar no microfone, todos identificarão que a ferramenta está mais amolada. Jesus vai ser glorificado neste lugar. Você pode dar glória, eu vou deixar você dar glória a Deus por 2 minutos. Glória, glória. É no glória que Ele te aviva, é no glória que Ele te batiza com o Espírito Santo, é no glória que Ele derrama poder na tua vida, é no glória que Ele te fortalece. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui neste ambiente de adoração. Desta mesma graça que eu estou sentindo aqui, Pai, em teu nome eu te peço que todos que aqui estão, que não fique um nesta noite aqui, sem sentir esta mesma graça que está sendo manifestada neste ambiente de adoração aqui. E na mesma proporção que ele sente essa graça, batiza com o Espírito Santo, entrega dons espirituais, dá autoridade, coloca graça, coloca poder, anima, aviva, reveste de poder e de glória, para o louvor do teu nome neste lugar. O Espírito de Deus está conosco aqui, meus irmãos. Há uma presença de Deus aqui. Se prepara, porque Deus vai te usar ainda como nunca. Ele vai te usar de forma extraordinária. Não temas, não tenha medo. É Ele que vai te usar. Não temas e nem tenha medo, porque é Ele que vai te usar. É Ele, é Ele. É Ele que vai te usar, Ele vai te encher, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar poder, Ele vai tirar a timidez, Ele vai tirar a vergonha, Ele vai encher de graça, Ele vai te encher de poder, tu vai pregar na autoridade, tu vai pregar no poder de Deus. Ai, da camandaraia, chuia de rebacia. Eu estou resumindo, estou concretizando.
finalizando agora, irmão, esta palavra. Mas o Senhor está falando ao meu coração dentro desse texto aqui, meu filho. Há muitas pessoas que têm a vontade de fazer. Há muitas pessoas que têm o sonho de fazer. Deus está falando comigo aqui. Tem muitas pessoas que sonham pregar. Tem muitas pessoas que sonham fazer a obra com intensidade, mas a ferramenta ainda não chegou na mão. Mas o Senhor está me dizendo aqui na autoridade do Espírito Santo. Ele está dizendo: eu vou descer com a ferramenta sobre a tua vida. E se prepara para usar e ser usado nas minhas mãos. Meus irmãos, Jesus está conosco aqui. Eu quero encerrar este culto nesta noite, mas eu vou louvar. Eu sei que já deu 9 horas, eu só quero mais 5 minutos dos irmãos, para a gente louvar a Deus ainda que a figueira não floresça. Porque nós estamos falando de ferramenta. Nós estamos falando de algo que Deus colocou na tua vida. Não enterre a ferramenta, está na mão. Oh glória, o Senhor está falando ao meu coração para alguém nesta noite aqui: use a ferramenta, não tenha medo, é Ele que vai te usar. Não tenha medo, é Ele que vai te usar. Oh glória, enquanto eu louvo, você pode continuar adorando a Deus. Nós vamos terminar este culto debaixo de adoração, de glória, de poder de Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda não vou deixar que não haja na vida. E o produto da viveira todavia cheia, celebre na presença de Deus e receba graça, poder, autoridade. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e produto da videira todavia eu me alegrarei, todavia eu me choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todos nós, levanta a mão. Ainda que não haja fruto da vida, o produto diga todavia. Oh
Tudo viver na vida, todavia me alegrarei. Diga! Ainda que a primeira não floresça, ainda que aquilo que aos teus olhos parece impossível, Ele faz, porque Ele é Deus. Oh glória, Ele está conosco aqui. A vontade era de fazer uma vigília, pegar até de manhã agora. Porque, irmão, não tem coisa melhor do que sentirmos a presença de Deus na nossa vida. Esta mundana para se alegrar, a gente só precisa da presença de Deus. Outros de um cigarro de maconha para se alegrar. A igreja não, a igreja só precisa do Espírito Santo movendo a nossa vida, só da graça, só do poder, só da autoridade de Deus sobre a nossa vida. A presença dele é suficiente em nós. Fique de pé, vamos orar. A presença de Deus é suficiente. Você podia dizer para esse irmão: diga, a presença de Deus é suficiente. Diga, a presença de Deus não troque por nada. Diga para seu irmão: nem ouro, diga nem prata, diga nem bronze, nenhum prazer nessa terra, nada que este mundo ofereça se compara com a presença de Deus na tua vida. Não troque a presença de Deus por nada. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este culto realizado na noite desse dia. Deus, leve em paz, em segurança os teus filhos aos teus lares. Guarda, limpa e protege a tua igreja de todo mal. Fortalece a tua igreja, vá dando a cada dia sabedoria, estrutura, força, ânimo, coragem, ousadia, autoridade dos céus sobre a vida dos teus filhos, da permanência em tua presença. E ó Pai, que possamos estar nos preparando todos os dias, ó Deus, para se encontrar contigo nos ares, meu Senhor Jesus. Fica conosco, Pai, nos ajuda nessa trajetória de vida. Abençoe cada um dos teus filhos, cada membro, cada congregado, cada ouvinte da tua palavra. Vai salvando, para a glória do nome de Jesus. Fica conosco. Esta é a minha oração e o meu agradecimento por este culto nesta noite. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com esta igreja hoje e sempre. E todos dizem amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Terça-feira teremos o nosso culto de doutrina, ensinamento para a glória de Deus. É sobra, não vai parar. É sobra, não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você é tudo que começou no coração de Deus. Esse bairro seguro. Eu te valor, produzindo família, a presença do Senhor, que canção transformada, nessa igreja de valor, pois aqui tem perdão.
Evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja.